A mais de 4.000 metros abaixo da superfície, onde a luz do sol jamais alcança, e o silêncio parece respirar por si mesmo, repousa uma sombra alongada que já foi temida e reverenciada. O USS Triton, o submarino que certa vez cortou os mares com ousadia quase humana, agora permanece imóvel, como se ainda escutasse os ecos distantes da guerra que o levou. A água ao redor dele é fria e densa, carregada de décadas de esquecimento, e cada corrente que passa roça seu casco como dedos que procuram acordá-lo de um sono profundo demais. Ali, no coração do Pacífico, o tempo se dobra, e passado e presente se misturam em um sussurro metálico. O Triton parece observar, mesmo sem olhos, como se guardasse consigo histórias que nenhum sobrevivente pôde contar. Seu casco abatido, marcado por feridas invisíveis, repousa como um túmulo sem epitáfio, e a vastidão ao redor o envolve com um respeito sombrio. Não há gritos, não há motores, apenas a lenta dança das partículas que vagam como poeira antiga sobre o gigante adormecido. Ele esperou 81 anos para ser encontrado, 81 anos para que sua voz, enfim, voltasse a ser ouvida. Por que um submarino tão experiente, comandado por homens treinados para sobreviver ao impossível, desapareceu sem emitir um único sinal de alerta? O que ocorreu naquele último mergulho, quando o USS Triton deixou de responder e mergulhou em um silêncio que duraria mais de 8 décadas, teria sido vítima de um ataque súbito, um erro humano, uma falha mecânica invisível ou de algo que jamais constará nos registros oficiais? Em que instante, exatamente, sua tripulação percebeu que não havia retorno? Houve tempo para um último pensamento, uma última tentativa de ascender, ou tudo terminou em um único clarão abafado pelas águas profundas? Como um colosso de aço, simplesmente se apaga da superfície do mundo, deixando apenas saudades, relatórios incompletos e perguntas que ecoariam por gerações? E, sobretudo, o que o mar tentou esconder por tanto tempo? O USS Triton nasceu em um tempo em que o mundo ainda respirava a ilusão de paz, mas ouvia ao longe o rugido de tempestades inevitáveis. Em 1938, no estaleiro da Portsmouth Naval Shipyard, em Kittery, Maine, milhares de martelos ecoavam como batimentos cardíacos enquanto operários moldavam peça a peça o que se tornaria um dos submarinos mais formidáveis de sua geração. O ar cheirava a aço quente e óleo de máquina, e faíscas riscavam o ar como constelações artificiais, iluminando rostos cansados que sabiam que não estavam apenas construindo uma embarcação, mas sim uma promessa de defesa para um país que pressentia o confronto iminente. O casco do Triton, estendido sobre trilhos metálicos, parecia um animal em gestação, aguardando o momento de respirar pela primeira vez. Engenheiros circulavam por sua estrutura interna, como médicos em um organismo vivo, testando cabos, medindo tolerâncias, ajustando válvulas que precisariam responder com perfeição milimétrica sob a pressão esmagadora das profundezas. Cada rebite, cada solda, carregava a responsabilidade silenciosa de proteger dezenas de vidas em missões que, cedo ou tarde, exigiriam coragem extrema. Quando finalmente deslizou para a água, em 25 de março de 1940, o estaleiro inteiro parou para assistir. O casco negro rompeu a superfície com a elegância de uma criatura que sempre pertenceu ao mar. E um murmúrio coletivo percorreu a multidão, parte orgulho, parte temor. O Triton não era apenas uma máquina, era um presságio. A tensão global aumentava, a Europa ardia, e o Pacífico começava a se transformar em tabuleiro estratégico. Todos sabiam que aquele submarino, ainda tão jovem, seria chamado a enfrentar um inimigo implacável. Durante seus primeiros testes, a tripulação selecionada caminhou por seus corredores estreitos com reverência. Havia cheiro de tinta fresca, metal novo e eletricidade estática pairando no ar. Os motores rugiam com potência contida, como se aguardassem ordem para provar seu valor. Capitães, oficiais e marinheiros estudavam cada centímetro daquele labirinto de aço, conscientes de que, em breve, suas vidas dependeriam da precisão absoluta daquela estrutura.
No silêncio dos primeiros mergulhos de teste, o Triton parecia aprender a escutar o mar. Assim nasceu a lenda. De aço, suor e pressentimentos. Um submarino moldado para o combate, destinado a navegar por águas que logo seriam marcadas pelo fogo da Segunda Guerra Mundial. A primeira missão real do USS Triton começou antes mesmo de seus motores atingirem plena potência. Era dezembro de 1941, e o mundo havia mudado em um único golpe após o ataque a Pearl Harbor. A atmosfera nos corredores do submarino parecia carregada de eletricidade e ansiedade. Marinheiros moviam-se rapidamente, mas em silêncio, como se cada som pudesse antecipar o peso do que viria. O Triton recebeu ordens diretas: partir imediatamente para o Pacífico e interceptar navios japoneses que avançavam com agressividade. Não era apenas uma missão, era uma resposta. Ao deixar o porto, o submarino sentiu o mar como um campo desconhecido, hostil. A superfície parecia tranquila, mas sob ela havia algo tenso, quase vibrante, como se a guerra tivesse contaminado a própria água. O comandante LCDR Willis A. Lent observava o horizonte com um olhar firme. Ele sabia que cada decisão carregava a vida de sua tripulação e o destino de um submarino recém-lançado à realidade implacável do combate naval. Nos primeiros dias, a tripulação lutou contra o desconforto do confinamento, o cheiro de óleo queimado, o calor crescente dentro do casco e o som constante dos motores que pulsavam como um segundo coração. A bordo, cada homem sentia a responsabilidade visceral de provar que o Triton estava pronto. As rotações foram aumentando, os turnos ficaram mais curtos e o silêncio se tornou regra, exceto pelo ocasional estalo metálico vindo do casco, lembrando que o oceano, se quisesse, poderia esmagá-los em segundos. O primeiro contato com o inimigo ocorreu ao amanhecer, quando as lentes do periscópio capturaram a silhueta de um cargueiro japonês cortando as ondas, acompanhado de 2 escoltas armados. O comandante Lent ordenou profundidade de ataque. O navio inimigo parecia distante, mas cada movimento precisava ser calculado com precisão quase cirúrgica. A tensão no interior do submarino era palpável. Homens prendiam a respiração sem perceber, esperando o comando que mudaria tudo. Tube 1, fire. O torpedo deixou o tubo com um ruído abafado seguido por outro, e depois outro. O Triton mergulhou mais fundo, fugindo da possível retaliação. Segundos se estenderam como minutos, até que um estrondo distante percorreu a água. Impacto confirmado. O cargueiro havia sido atingido, mas a glória durou pouco. Os escoltas reagiram com fúria, despejando cargas de profundidade que sacudiram o Triton como se o arrancassem de dentro para fora. As luzes oscilaram, válvulas tremeram e homens foram lançados contra as paredes estreitas. O casco gemeu com o impacto das explosões, lembrando à tripulação que a morte rondava cada metro ao redor do submarino. Após longas horas de silêncio e fuga, o Triton emergiu ainda intacto, mas transformado. A tripulação sabia agora o que significava lutar, sobreviver e continuar avançando. Era o batismo de fogo do submarino que começava a escrever sua própria história no vasto e perigoso Pacífico. Ao longo dos meses seguintes, o USS Triton se tornaria uma presença inquietante nas águas do Pacífico, um predador invisível que surgia onde menos se esperava. A guerra era jovem, mas já brutal, e o submarino foi lançado repetidas vezes em patrulhas que pareciam testar os limites de homens e máquinas. Cada saída do porto carregava um peso silencioso, a consciência de que alguns talvez não voltassem e de que o mar, tão vasto e impessoal, não devolvia respostas. As campanhas do Triton foram marcadas por noites intermináveis de vigília. Os corredores escuros cheiravam a suor, óleo e medo contido. Homens dormiam sobre torpedos, comiam apressados entre alarmes e tentavam manter a sanidade, enquanto o submarino mergulhava por horas em profundidades onde a luz desaparecia por completo. O som metálico do casco contra a pressão do oceano tornou-se um companheiro constante, lembrando que o menor erro poderia transformar o navio em um túmulo instantâneo.
Em sua segunda patrulha, o Triton enfrentou uma das perseguições mais violentas registradas naquela fase inicial da guerra. Depois de atacar um comboio japonês, o submarino foi caçado por destroyers que lançaram dezenas de cargas de profundidade. O impacto reverberava como trovões subterrâneos. Tubos de oxigênio vibravam, instrumentos caíam no chão e homens se agarravam ao que podiam enquanto o casco protestava sob a violência das explosões. Algumas horas pareceram dias. Houve momentos em que o ar ficou tão pesado e quente que respirar se tornou um esforço consciente. Mas ninguém cedeu. A disciplina e o instinto de sobrevivência mantiveram o Triton vivo. A tripulação começou a carregar consigo marcas invisíveis, noites mal dormidas, ansiedade constante, olhares vazios quando o alarme de ataque soava. Muitos escreviam cartas durante os raros momentos de calma, mas poucas eram enviadas. Era como se temessem atrair má sorte, como se admitir saudade fosse permitir que o oceano reivindicasse mais um pedaço deles. Mesmo assim, cada missão trazia também momentos que pareciam suspender a guerra. Às vezes, ao emergir à noite para renovar o ar, os marinheiros observavam o céu estrelado refletido na superfície calma do Pacífico. Era um contraste quase cruel. Lá em cima, um universo imutável. Lá embaixo, um mundo partido pela violência humana. Alguns se permitiam alguns minutos de silêncio absoluto, tentando lembrar como era a sensação de viver sem o peso constante da morte. A terceira patrulha marcou o ponto em que o Triton deixou de ser apenas um submarino para se tornar uma lenda silenciosa. Em uma ação ousada, aproximou-se perigosamente da costa inimiga e lançou torpedos contra navios ancorados. O ataque foi preciso, devastador, mas custou caro. O submarino quase ficou preso em águas rasas enquanto destroyers varriam a região em busca do responsável pela destruição. O comandante Lent ordenou manobras arriscadíssimas, mergulhando o Triton a poucos metros do fundo arenoso, onde cada movimento levantava nuvens que denunciavam sua posição. Ainda assim, o submarino escapou, mas a tensão daquele dia permaneceu gravada no rosto de todos os homens a bordo. Com o passar das patrulhas, o desgaste emocional tornou-se tão perigoso quanto o próprio inimigo. Homens discutiam por detalhes mínimos, outros isolavam-se, alguns tremiam silenciosamente quando o alarme soava. Mas, em meio ao caos, também surgia um laço indestrutível. Eles se tornaram irmãos forjados pela escuridão, pelo medo e pela certeza de que só permaneceriam vivos se confiassem uns nos outros. E o Triton, quase como um ser consciente, parecia responder a essa união. Seus motores suportavam esforços além do previsto, seus sistemas resistiam a danos sucessivos e seu casco, marcado, arranhado, por vezes deformado, continuava avançando, como se rebelando contra o destino. A cada missão concluída, os boletins navais americanos registravam seus feitos com frieza técnica, mas quem viveu dentro daquele submarino sabia. O Triton era mais do que metal. Era a soma da coragem e do desespero de seus homens. Ao final da quinta patrulha, a reputação do Triton já havia atravessado o Pacífico. Para os aliados, era um símbolo de resiliência. Para os japoneses, um fantasma incômodo que surgia das sombras e desaparecia antes que pudessem reagir. Para sua tripulação, porém, era simplesmente casa. Uma casa estreita, quente, cheia de ruídos e perigos, mas a única que tinham enquanto o mundo lá fora ardia. E mesmo exausto, o submarino continuava recebendo novas ordens. A guerra não permitia descanso. As batalhas ainda não tinham terminado, e o Triton estava destinado a enfrentar sua campanha mais arriscada, aquela que o levaria pela última vez ao silêncio absoluto das profundezas. A sexta patrulha do USS Triton começou como tantas outras, com despedidas apressadas no porto, revisões finais silenciosas e um sentimento indefinível de que algo no ar parecia mais pesado do que o habitual. Era março de 1943, e o Pacífico se tornara um labirinto mortal onde cada onda podia esconder um inimigo. A tripulação, embora experiente, carregava no rosto o cansaço acumulado de anos de guerra.
Ainda assim, o submarino partiu, cortando a superfície como uma lâmina escura, rumo ao desconhecido. Nos primeiros dias, tudo transcorreu dentro do esperado. O Triton patrulhava áreas críticas, monitorando movimentos japoneses e reportando alvos potenciais. Mas conforme avançava para regiões mais fortemente defendidas, algo mudou. Os sinais de rádio começaram a apresentar interferências incomuns, como estática pulsante, e houve relatos da tripulação de sons metálicos vindos do casco, estalos que não faziam parte do repertório habitual do submarino. Alguns acreditavam que eram apenas efeitos da pressão. Outros, em silêncio, temiam que o Triton estivesse começando a mostrar as cicatrizes de campanhas longas demais. O último contato registrado com o submarino ocorreu em 15 de março, quando o comandante relatou ter atacado um comboio inimigo. 2 navios foram atingidos e afundaram. No entanto, forças japonesas responderam com violência. Destroyers enviaram cargas de profundidade em padrões devastadores. Foi a última mensagem recebida, iniciando evasão. Depois disso, apenas silêncio. O que realmente aconteceu nas horas seguintes é reconstruído a partir de relatos japoneses e daquilo que a lógica da guerra sugere. Minutos após o ataque aos navios inimigos, o Triton mergulhou para a profundidade máxima. Dentro do submarino, o ar tornou-se quente, denso e impregnado de cheiro de óleo e suor. Homens correram para suas posições. Alarmes soaram em tons graves que reverberavam pelo casco. Lá fora, como martelos implacáveis, as primeiras cargas de profundidade explodiram, sacudindo tudo. As lâmpadas tremeram, tubos vibraram. O casco pareceu gemer. A ofensiva inimiga foi precisa e constante. Cada explosão aproximava o submarino de seus limites estruturais. O comandante tentou manobrar em zigue-zague, alterando profundidades para confundir os sonares japoneses, mas os destroyers pareciam prever cada movimento. As horas avançaram em um ritmo torturante. Uma explosão particularmente violenta atingiu a parte traseira do Triton. Instrumentos voaram das prateleiras. Um dos motores sofreu falha parcial. A sala de máquinas ficou tomada por fumaça espessa, obrigando homens a trabalhar quase às cegas enquanto tentavam conter um princípio de incêndio. O calor ali era sufocante. Um marinheiro desmaiou. Outros tossiam sem parar. Mesmo assim, o comandante Lent insistiu. Manter profundidade. Não podemos subir. Eles sabiam que emergir significaria morte instantânea. Mais cargas de profundidade vieram. Cada detonação curvava o casco um pouco mais. O som era apocalíptico. Metal rangendo, válvulas vibrando, estalos que pareciam ossos se partindo. Em certo momento, o Triton desceu além do que fora projetado para suportar. A pressão da água o envolveu como um punho colossal. Dentro do submarino, o pânico começou a substituir a disciplina. Homens gritavam ordens, buscavam ferramentas, tentavam impedir que tubos estourassem. Um vazamento se abriu próximo ao compartimento de torpedos. A água gelada jorrou, escurecendo o chão metálico. Bombas de drenagem foram acionadas, mas a entrada era mais rápida do que puderam conter. O comandante observava tudo com expressão tensa, sentindo o peso do destino se aproximando. Ele sabia, todos sabiam, que estavam lutando contra forças muito maiores do que eles. Quando outra explosão abalou o submarino, algo se soltou internamente. O Triton inclinou-se abruptamente. Válvulas estouraram, faíscas saltaram de painéis elétricos. A tripulação tentou desesperadamente estabilizar o navio, mas era como tentar impedir o colapso de uma montanha. A água começou a invadir compartimentos de forma irreversível. O submarino, agora ferido mortalmente, começou a afundar mais rápido. Tripulantes tentaram selar portas estanques, sabendo que isso significava deixar companheiros presos atrás delas. Os gritos abafados ecoavam pelos corredores estreitos. O último momento do Triton provavelmente aconteceu em completa escuridão. Sem energia, sem luzes, sem sons além do rugido da água invadindo a estrutura. Alguns homens rezaram, outros apenas fecharam os olhos. O comandante, dizem alguns relatos imaginados por historiadores, manteve a mão firme no console até o último segundo. Então, finalmente, o casco cedeu.
Sob a pressão colossal de milhares de toneladas de água, o submarino implodiu. Foi um colapso rápido, brutal e absoluto, o tipo de morte que a guerra frequentemente reserva aos que lutam silenciosamente sob a superfície. Lá em cima, a batalha continuava, mas para o Triton o tempo havia parado. O mar engoliu o navio, suas histórias, seus medos, suas esperanças. Nenhum sobrevivente emergiu. Nenhum sinal retornou aos radares americanos. O submarino simplesmente desapareceu da guerra, como se tivesse sido apagado do mundo. Por 81 anos, ele permaneceria oculto, guardado pelo silêncio abissal que tantas vidas já havia tomado. Lá embaixo, onde a luz se dissolve antes de existir, o USS Triton repousou por décadas em um silêncio tão absoluto que parecia sobrenatural. As correntes frias acariciavam seu casco como véus de luto, e a escuridão ao redor era tão densa que transformava o submarino em parte do próprio abismo. Nada se movia ali, nada quebrava a quietude, exceto o lento acúmulo de sedimentos que caíam como neve eterna sobre o aço deformado. O Triton, que um dia vibrara com vozes humanas, risos discretos e ordens urgentes, tornara-se agora um monumento mudo ao sacrifício. Não havia testemunhas nem memórias vivas, apenas o mar, guardião implacável de segredos que o tempo não conseguiu apagar. As décadas passavam na superfície, guerras terminavam, outras começavam, famílias envelheciam e desapareciam. Mas lá no abismo, o Triton permanecia intacto em sua solidão, como se esperasse um toque humano que jamais vinha. O oceano, por mais vasto que fosse, parecia tê-lo protegido, preservando-o em uma eternidade líquida. E assim ele permaneceu, imóvel, esquecido, invisível, até que um dia, luzes artificiais finalmente cortaram a escuridão e o silêncio milenar foi quebrado. Foram necessários 81 anos para que o Triton deixasse de ser apenas uma ausência nos arquivos da Marinha e se tornasse novamente algo real. Em 2024, uma expedição de arqueologia submarina, equipada com tecnologia que os homens de 1943 jamais poderiam imaginar, iniciou buscas profundas em uma região remota ao noroeste das Ilhas Salomão. O objetivo era claro: localizar o submarino desaparecido que por décadas havia se tornado um fantasma da Segunda Guerra Mundial. Os sonares de varredura começaram a desenhar no monitor formas irregulares no fundo do oceano, a quase 5.000 metros de profundidade. Eram sinais tímidos, frágeis, como memórias tentando emergir. Até que, numa madrugada silenciosa, o contorno de um casco alongado apareceu na tela. Uma silhueta que o tempo não conseguiu apagar. O comandante da expedição pediu silêncio absoluto no convés. Todos sabiam que estavam diante de algo histórico. Quando o ROV, um veículo robótico equipado com luzes potentes, iniciou a descida, a tensão era quase palpável. A câmera atravessou camadas de escuridão que pareciam infinitas, até que a primeira imagem surgiu. Uma curvatura de aço coberta por criaturas abissais, ainda reconhecível apesar do sofrimento imposto pelo mar. Aos poucos, o Triton se revelou por completo. O casco estava partido, deformado pela pressão. Torpedos ainda jaziam incrustados no compartimento frontal. O leme traseiro permanecia inclinado, congelado no último comando recebido antes da tragédia. A equipe observava em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. Havia algo profundamente humano em reencontrar aquele navio perdido, como se cada homem que um dia pisara naquele convés estivesse ali, observando junto. Não era apenas um destroço, era um túmulo, um memorial preservado pelo oceano. Um dos pesquisadores comentou com a voz embargada que o submarino parecia esperar. E de certo modo era verdade. O Triton estava ali, intacto em sua dor, como se aguardasse o momento em que o mundo finalmente o lembraria. O registro visual foi transmitido para bases navais americanas, onde ex-marinheiros, historiadores e familiares de tripulantes assistiram em silêncio reverente às imagens do submarino que por tanto tempo fora apenas uma sombra. A redescoberta não trouxe respostas definitivas, mas devolveu algo ainda mais valioso:
a presença. O Triton, enfim, voltara a ser visto. O reencontro com o USS Triton não foi apenas a localização de um navio perdido, mas a recuperação de uma história que o tempo tentou silenciar. A cada imagem capturada no fundo do Pacífico, parecia que uma voz antiga voltava a respirar, lembrando ao mundo que coragem, sacrifício e dever não se apagam, mesmo quando mergulhados na escuridão por 8 décadas. O Triton tornou-se mais do que um símbolo militar. Tornou-se um testemunho humano. Ali, em seus corredores silenciosos, homens viveram seus últimos instantes acreditando que protegiam algo maior que eles próprios. Ao ser redescoberto, o submarino devolveu às famílias um fragmento de paz. Não a paz da resposta completa, mas a paz da certeza. Agora, eles sabem onde seus filhos, irmãos, pais e amigos descansam. Sabem que não foram esquecidos. E o mar, que um dia os tomou com violência, agora os guarda com uma espécie de reverência silenciosa. O legado do Triton ecoa não apenas nos livros de história, mas na forma como olhamos para o passado. Ele nos lembra que a guerra, por mais cruel que seja, é feita por seres humanos que, mesmo sob medo e escuridão, encontram força para continuar. E nos lembra também da fragilidade da vida. Um instante pode separar a superfície da eternidade. Ao encerrar esta história, ouvimos ainda o sussurro das profundezas. Não é lamento nem dor, é memória. É a voz de um submarino que lutou sozinho, desapareceu sem vestígios e, mesmo após 81 anos, finalmente voltou à luz. O Triton permanece como um guardião silencioso, uma lembrança de que algumas histórias nunca deveriam ser esquecidas.